Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus ele tem ministrado ao meu coração para este dia. Eu tenho certeza de que Ele também vai falar muito ao seu coração. Mas antes de nós lermos o texto, nós temos ali a nossa querida, à sua direita, crianças 1 e 2 anos, podem ficar lá com a nossa tia que está caracterizada, modo festa junina, à sua direita. E lá vai ter muita coisa para você. Canjicão, abençoando kids, né? Queridos, lá é bom demais. Então você que tem seu príncipe, princesa, isso, já está a caminho, isso mesmo. Serão cuidados com muito carinho por esse ministério Kids em nossa igreja, amada igreja. Queridos, segundo livro das Crônicas, capítulo 20, segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 15, esse é um texto, ou um capítulo que fala fortemente ao meu coração, porque assim como foi anunciado aqui na Universidade da Vida, nós temos uma aula cujo título é A Vida é uma Batalha. Então nós enfrentamos batalhas, nós enfrentamos adversidades, nós enfrentamos guerras, mas como discípulos de Jesus entendemos que todas as batalhas que enfrentamos, em sua maioria, vou dizer assim, são espirituais. E nós não podemos guerrear em uma batalha espiritual com armas carnais. O apóstolo Paulo, ele escreve uma epístola e diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim espirituais para destruir fortalezas. Ou seja, nós somos pessoas espirituais e entendemos que cada batalha que enfrentamos de ordem espiritual precisa e somente será vencida se fazermos uso de armas espirituais. E esse texto, ele destaca exatamente isso porque é a história de um homem que reinava em Judá, onde Jerusalém era a capital, e ele recebe uma notícia que deixou o povo alarmado. O povo ficou amedrontado naquele momento, e ele, como um líder, como alguém que tinha uma responsabilidade de conduzir ao povo a conquistas, a uma vida de temor a Deus, porque você vai ler o livro de Reis, o livro de Crônicas, e você vai perceber que a vida espiritual da nação dependia muito da vida espiritual de seu líder. Você vai perceber que quando o líder estava bem, ele trazia uma reforma, não no sentido material, mas uma reforma espiritual, como a reforma de Josias, quando ele manda derrubar todos os altares aos deuses estranhos, manda estabelecer uma festa, a festa da Páscoa ao Senhor, e toda a nação entende que aquele momento era um momento de buscar intensamente a presença de Deus, ter uma vida espiritual restaurada. Mas existiam povos ao redor que não ficavam satisfeitos com isso. Quando as nações vizinhas, que eram nações idólatras, nações corrompidas, nações que não viviam o temor a Deus, adoravam outros deuses, sabiam da aliança, do propósito, da espiritualidade de cada nação e seu líder, eles tramavam contra este povo. Eles arquitetavam tudo aquilo que era de ruim contra essa nação temente a Deus. Mas a palavra de Deus, ela vai nos ensinar que mesmo nós estando rodeados de inimigos, no sentido espiritual, nós podemos acreditar que o nosso Deus está conosco e vai nos dar uma grande estratégia espiritual. Como se vence uma batalha espiritual? Com estratégias espirituais. Não existem possibilidades de nós vencermos guerras espirituais de outra forma, senão da maneira espiritual. Eu não posso vencer na força do braço, na força do conhecimento, na força da sabedoria, que a nossa é loucura para Deus, mas nós vamos vencer na completa e total dependência do Espírito Santo de Deus. E nós vamos aprender aqui alguns princípios com esse rei chamado Josafá, quando tomou conhecimento
da grande dificuldade, do problema que estava vindo contra a nação, e a sua postura, a sua identidade de líder, de homem de Deus, vai nos ensinar aqui alguns princípios. E eu quero ler com vocês somente o versículo de número 15. Nós vamos citar algumas referências dentro desse capítulo. Você vai acompanhar comigo, mas eu chamo a sua atenção para o versículo de número 15, que diz assim: ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. A batalha é de quem? A batalha é de quem? Ela é de Deus. O tema da mensagem essa noite é princípios para vencer uma batalha. Princípios para vencer uma guerra. No contexto espiritual, princípios são ensinamentos, são ordens espirituais, são leis espirituais dadas por Deus para nos direcionar, para nos conduzir, para nos governar à conquista, a uma vida vitoriosa. E é por isso que todos aqueles que por Deus são governados, por Ele será direcionado. Uma pessoa que decidiu viver intensamente uma vida direcionada pelo Espírito, esta pessoa está sendo governada pelo Espírito, governada por Deus. E todas as pessoas que se submetem ao governo de Deus, se submetem ao reinado de Deus, por ela será direcionado, por esse governo será direcionado. E Josafá, não muito diferente da realidade de muitos, da maioria, ou quem sabe de todos aqui, porque se você não enfrentou batalhas, um dia você vai enfrentar. Se você já enfrentou batalhas e perdeu, e quem sabe está enfrentando uma mesma na atualidade, Deus vai nos dar sabedoria pela palavra a como nós vencermos, estabelecendo e recebendo esses princípios dados por Deus. Então eu quero ler com você, eu quero ser muito objetivo e claro naquilo que quero apontar, porque eu quero falar de 5 princípios espirituais que nós precisamos ter. O primeiro deles está no versículo de número 3. Vamos ler o versículo de número 3, eu vou acompanhar aqui no telão com vocês, porque a letra é muito maior, né? Então, no versículo de número 3 está o primeiro princípio. Então, o princípio é, segundo Crônicas, capítulo 20, verso 3, o princípio é uma lei espiritual dada por Deus. E a palavra de Deus diz que quando Josafá recebe a má notícia, quando Josafá toma conhecimento da enorme multidão, os amonitas, os moabitas, os da montanha de Seir vinham contra o povo, ele não ficou desesperado e quis resolver da sua forma, ele resolveu da forma que Deus tinha para a vida dele. Olha o que a palavra de Deus diz: quando ele recebe a má notícia, ele vai consultar o Senhor, ele decide em seu coração, ele sabe que existe uma guerra, ele sabe que existe uma batalha, mas a Bíblia diz que ele, Josafá, o líder, o homem posicionado, uma mulher posicionada, decide consultar o Senhor e ele proclamou um jejum em todo o reino de Judá. O primeiro princípio que nós aprendemos aqui é um princípio chamado relacionamento. Quando nós temos um relacionamento com Deus, nós não seremos abandonados em um campo de batalha. Existem pessoas perdendo guerras, existem pessoas perdendo batalhas, existem pessoas que estão vivendo uma vida que Deus não tem para ela, porque ela abandonou o lugar do relacionamento com Deus. Se relacionar com Deus é entender que dentro dessa relação Deus vai nos direcionar ao que fazer. E o que Deus direcionou a Josafá foi como consequência de uma vida humilhada diante de Deus. Deus não nos humilha, é nós que devemos nos humilhar diante de Deus. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de quem? De Deus, que ao seu tempo ele vos exaltará. O que é se humilhar diante de Deus? Um exemplo muito claro disso é através do jejum. Jejum é a humilhação da alma. Quando Josafá entende que havia uma grande dificuldade contra a sua vida,
contra seu povo, contra todos aqueles que ele tinha uma autoridade, não somente política, mas espiritual, de conduzir o povo a uma realidade daquilo que eles estavam vivendo. Ele não convoca seu exército e pede ao general: me dê a maior e melhor estratégia. Traga aqui o documento que me mostre as alianças políticas que temos. Não! Ele entendeu que aquele momento era espiritual, e se era espiritual, ele precisava correr para o ambiente do relacionamento com Deus. Se eu quero vencer batalhas, eu preciso aplicar esse princípio, eu preciso aplicar essa lei espiritual. E quem sabe, existem guerras que vivenciamos em nossa vida, que elas só podem ser vencidas através de uma vida que se humilha, de uma vida de rendição total. E essa noite Deus está nos ensinando: querido, querida, filho, filha, quer vencer uma guerra? Não bata na porta da casa de ninguém. Vá para a sala do trono, porque lá nem na porta você bate, porque ela permanece aberta para você entrar e se relacionar com o Espírito Santo de Deus. Deus está nos convocando, porque há uma batalha que pode estar travada na sua vida, e talvez você já tentou de tudo, já ligou para muita gente, já procurou de todas as formas, quando na realidade Deus está dizendo: é hora de comer menos, ou é hora de comer absolutamente nada, é hora de se humilhar, é hora de jejuar, é hora de buscar a face de Deus, porque é no jejum que Deus vai te dar a estratégia para vencer a batalha. Quem aqui pode levantar as mãos e receber esta mensagem direta de Deus? Deus está te dando um planejamento estratégico para a guerra. Qual é, pastor? Deus está chamando a sua família para o jejum, e se ela se humilhar por Deus, será honrada, exaltada, e o nome de Deus será glorificado. Aplauda ao Senhor, porque este princípio é poderoso. Olhe para esse crente que está ao seu lado e diga: está na hora de parar de comer. Diga: está comendo demais. Há um livro que diz a respeito do jejum, pastor Edjane, que existe um rei no nosso estômago e ele precisa ser destronado. Esse rei não permite que a pessoa jejue enquanto ele não sair do trono. Então destrona o rei. Esse rei tem que sair daí. Jejum é a humilhação da alma. Algumas pessoas ficam esperando: eu vou esperar Deus me direcionar. Um jejum. Existem jejuns que Deus nos direciona a fazer, mas existem jejuns que nós proclamamos. E lá na igreja eu tenho um costume que eu não sei se é bom. Aí você me diz: quando Deus me chama para o jejum, eu chamo a igreja também. Amém? Por quê, irmão? Vou repetir para vocês, falar mais forte, que a pastora só está esperando você dar um amém mais forte. Quando eu entro em um período de consagração, eu não vou sozinho, eu chamo a igreja. Amém, crente? É isso aí, pastor. Ó, tenho até sede. O Cleitinho está animado. Isso é o jejum. Queridos, quando nós nos relacionamos com Deus em jejum, porque o jejum, ele intensifica a oração. A Bíblia diz que existem casta de demônios que só saem com jejum e oração. Existem guerras que serão vencidas somente com jejum e oração. Coloca a mãozinha no seu estômago e diz assim: é hoje que esse rei vai perder o reinado. Dê um aplauso a Jesus, porque o relacionamento tem que se relacionar. Eu não acredito em um líder que não jejua. Pesado, né? Eu vou falar de novo. Eu não acredito em um líder que não jejua. Ele é tudo, menos líder. Pastor, o senhor pegou pesado. Não peguei. John Wesley pegava pior. Sabe o que o John Wesley fazia? Ele chamava em sua sala. Imagine o pastor Jean te chamando na sala. Pastor Jean, John Wesley te chama na sala, e uma das perguntas que ele te faz é assim: você tem dificuldade? Ou qual é a sua mentalidade em relação ao jejum? Não, pastor,
na realidade, isso ficou no Antigo Testamento, na época da lei, mas Jesus jejuou, né? Então John Wesley dizia, você não pode ser um líder na minha equipe. Mas qual é o período do propósito desse jejum? Ele toda quarta e sexta. John Wesley entrava em jejum às 18 horas de terça, levantava às 4 da madrugada. Que horas? Tem oração na igreja às 5. Às 5 horas já tem gente correndo. Tem gente na porta da academia. Nem abriu. E já tem gente lá piscando o farol para abrir a garagem. Não tem nada contra não. Tá certo. É isso aí. Parabéns. Vai vencer a batalha. Na sexta-feira, na quinta das 18, até às 3 horas da tarde de sexta-feira. Sabe quanto tempo durou esse período de consagração? 50 anos. Pastor, mas isso não é bíblico. É bíblico. A igreja primitiva. Quantos já leram? Quantos aqui? A gente declara, não, eu quero ser igual a igreja primitiva. Nós somos a igreja primitiva e nós somos a igreja de Paulo, Pedro, Tiago e João no barquinho no mar da Galileia. Queridos, a igreja primitiva, ela jejuava toda quarta e sexta. Até mesmo aqueles que iam se batizar tinham que jejuar. E quem ia batizar, o batizando também tinha que jejuar. Imagina todo mundo sem nada no estômago dentro da piscina. Imagine. Então esse é um princípio muito antigo. Esse é um princípio mais, até mesmo antes de espiritual, já é um princípio até para cura de enfermidades. Se você pegar alguns documentos de Cláudio Galeno, conhecido como o pai da medicina em Pérgamo, ele ensinava as pessoas a serem curadas da enfermidade, sabe como? Jejuando. Então o jejum, além de curar enfermidades, ele traz benefícios espirituais. Então eu tenho certeza que quando acabar esse culto, vai ter gente falando, eu não como mais nada a partir de agora. Agora é só mês que vem eu vou comer. Amém, igreja? 4, amém. É isso mesmo. Relacionamento com Deus. Segundo princípio, olha o que a palavra de Deus diz no versículo de número 12. Essas são as palavras de um rei. O nosso Deus não irá tu julgá-lo, porque quando ele recebe a informação, ele vai para o jejum. E quando ele corre para o jejum, Deus fala com ele, vai para o lugar, que hoje seria a igreja, vai para o santuário e lá ora. Aí ele chega no santuário e faz uma oração. E diz assim, essa aqui é a oração, parte da oração. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Eu não sei o que fazer. Um rei. Eu não sei o que fazer. Um rei. Eu não sei o que fazer, tinha um exército, eu não sei o que fazer, tinha pessoas à sua disposição, mas ele estava demonstrando o segundo princípio, que é o princípio da dependência. Ele estava demonstrando sua dependência de Deus. Todos aqueles que dependem de Deus, todos aqueles que entendem que depende do Senhor, antes de qualquer decisão, antes de qualquer direção, ele se apresenta diante de Deus, porque ele sabe que a direção certa começa na presença, a direção certa começa na dependência. Quando eu acredito na minha sabedoria, quando eu acredito na minha popularidade, quando eu acredito nas pessoas que eu conheço, eu não chego a lugar nenhum. Mas quando eu falo, Deus, eu não posso, eu não consigo, mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu não falo que não posso e não consigo para ninguém, mas quando eu me apresento diante de Deus, eu digo, Senhor, eu sou vulnerável, o inimigo está vindo contra mim, mas a tua palavra diz que por um caminho ele vem contra nós, mas por 7 ele vai fugir da nossa presença. Quem depende de Deus aí? Quem depende do Espírito Santo? Levante sua mão para o céu, levante as 2 mãos, porque isso aqui é rendição. Mãos levantadas é dependência. Enquanto você levanta suas mãos, o Espírito de Deus está esquadrinhando o nosso coração, enxergando em nós a dependência, porque
porque eu preciso do Espírito Santo, eu dependo do Espírito Santo. Deus, nós não sabemos o que fazer, não tem para onde ir, mas o Senhor vai enviar a revelação, vai enviar a palavra, vai enviar a visão, e o nome do Senhor vai ser glorificado na batalha. Quem pode dar um grito de glória, de aleluia, um brado de júbilo e aplaudir o nome daquele que você confia e depende? Dependa de Deus, dependa de Deus. Não há nada melhor do que, tem gente que gosta de bater no peito, eu não dependo de ninguém. Esse aí que... irmão, Deus gosta de gente que fala assim, eu não dependo de ninguém não. Calma. Depende não? Então calma aí. Essas pessoas que batem no peito, eu não dependo de ninguém. Vai se complicar. A igreja é uma interdependência, que nós dependemos uns dos outros. Ninguém caminha aqui de forma independente. Ninguém aqui tem ministério independente, carreira solo. Todos nós aqui trabalhamos em unidade. Em unidade. Quando Josafá foi jejuar, ele convida o povo, porque ele sabe que havia poder na unidade. Não há poder na divisão. Existe poder na unidade. Quando ele convida o povo, que princípio ele estava ensinando? O princípio de uma vida dependente. Porque ele reconhecia que sozinho ele não venceria. Uma pessoa dependente, ela reconhece, eu não vou vencer sozinho. Eu não vou vencer sozinho. Sozinho cansa mais. Sozinho existe uma possibilidade, uma probabilidade de desistir com mais facilidade. Mas quando você se une a pessoas dependentes, não independentes, pessoas dependentes, todas elas se unem por um propósito. E quando a unidade nesse propósito, a força que está em nossa vida, vem daquele que nós dependemos. Ela vem de Deus. Todas as vezes que você ora, todas as vezes que você adora, todas as vezes que você busca Deus, você está declarando, Deus, as minhas forças nunca serão suficientes. O que eu sei nunca será suficiente, porque eu dependo do Senhor. Eu dependo da tua presença. Quantos aqui dependem de Deus? Diga glória ao Senhor. Terceiro princípio, olha o que a palavra de Deus diz no versículo 15. Nós oramos aqui, nós lemos aqui. Nós lemos o versículo 15 e a palavra de Deus diz, olha, um profeta se levanta. E esse profeta se levanta e diz, escutem, moradores de Jerusalém, de Judá, e tu, ó rei Josafá, não tenham medo por causa dessa grande multidão. Não se assustem, não fiquem atemorizados, porque essa batalha não é de vocês, essa batalha é de quem? É de Deus. Quando Josafá escuta isso, há uma palavra no meio que eu gosto muito. Projeta para mim aí, por gentileza, o versículo 15. Olha o que diz o versículo de número 15. No meio desse texto está uma expressão que é essa aqui, ó. Assim diz o Senhor a vocês. É bom, não é, ouvir o assim diz o Senhor? Você crê que você vai ouvir o assim diz o Senhor? Que Deus vai declarar poderosamente, vai gritar no seu ouvido, no seu coração. Assim diz o Senhor. Só que a palavra de Deus diz, quem tem ouvidos, o que o Espírito diz às igrejas. Quando a mãe pedia para a gente fazer algo, e nós não fazíamos, ela falava uma coisa comigo. Eu estou falando com você. Está entrando no ouvido. Significa o quê? Estou falando, e você não está fazendo. Existem pessoas, quando Deus fala com você 3, 4, 5 vezes a mesma coisa, se preocupe. Porque se Ele está falando sempre a mesma coisa, é sinal de que encontrou ali um resquício de dúvida. Aí Ele tem que sempre ficar falando exatamente a mesma coisa. Quando nós ouvimos a voz de Deus e acatamos, nós obedecemos. Qual é o terceiro princípio que Ele nos ensina? O princípio da obediência. Porque não adianta jejuar. Não adianta passar noites em claro orando, se não houver obediência em nosso coração. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar.
A Bíblia nos ensina em Mateus capítulo 7 que a casa que permaneceu de pé, firmada em uma rocha, foi a casa que decidiu ouvir o sermão da montanha, colocar em prática. Ou seja, eu decidi obedecer aquilo que Deus falou comigo, e quando eu decido obedecer aquilo que Deus ministrou ao meu coração, toda a minha casa viverá debaixo dessa palavra profética, dessa palavra poderosa. É um princípio espiritual. A obediência nos conduz ao lugar da honra que Deus tem para a nossa vida. Somente os obedientes entendem essa palavra, que quando obedece, o Senhor tem um lugar melhor preparado para ele, para sua casa, para sua família, para louvor e glória do seu santo nome. Diga glória a Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Ele obedeceu, ele ouviu o assim diz o Senhor. E quem escuta o assim diz o Senhor, ele precisa obedecer. E quando ele obedece, o Senhor vai falar ao coração dele algumas outras palavras ainda desse versículo 15. Olha o versículo 15. Não tenham medo. Se Deus falou não tenham medo, é porque eles estavam com o quê? Com medo. Eu posso ter medo? Sim, eu não posso ser governado por ele, porque o medo paralisa. O medo paralisa. Não tenham medo, nem fiquem desanimados. Tem ninguém desanimado aí do seu lado não, né? Por causa desse exército enorme. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. O que Deus estava falando com Josafá é: Josafá, eu vou te ensinar um princípio. Se você quer vencer batalhas, aprenda a ter uma vida com atitude. Então, o quarto princípio que nós aprendemos aqui é atitude. Pastor, eu vou vencer a guerra? Vai, se tiver atitude. Pastor, eu vou vencer essa batalha? Com certeza, se tiver atitude. Ah, pastor, mas será que Deus vai me dar vitória? Vai, se você agir naquilo que Deus falou ao seu coração, obedecer cada direção que Deus está te dando, porque nós precisamos agir. Não basta somente orar, não basta somente jejuar. Tem gente que é muito espiritual, ela acha que Deus vai fazer tudo. E tem gente que é muito carnal, que acha que ela vai resolver tudo. Olha a bandeira do Espírito Santo. O que está escrito lá? Trabalha e confia. Ou seja, faz sua parte e confia. Trabalha como se tudo dependesse de ti e confia como se tudo dependesse de Deus. É a nossa bandeira, irmão. Capital o quê? Vitória. Quem nasce aqui não nasceu para perder não, irmão. Não, você vai dar um glória mais forte que esse. Vem. Vou falar igual. Vem, Vini. Vem, Mica. Olha só. Vem, Mica. Presta atenção, Mica. Quando eu trabalho e confio em Deus, eu não nasci para ser abatido. Eu não, querido, não ande com gente desanimada. Desanimado só tem uma coisa para te ensinar: a doutrina da derrota, a doutrina do fracasso, a doutrina da frustração. Mas quando você caminha com quem é animado, tem que andar com acelerado, é com quem não para, é com quem vai para cima e diz: deixa comigo, porque eu vou para a guerra. E se eu for para a guerra, Deus vai me dar vitória. Pega na mão desse crente animado, sacode ele e diga: vamos para a batalha, meu irmão. Tem uma guerra para a gente vencer. E quem for desanimado, quem for medroso, vai ficar para trás. O diabo pisa na cabeça dele. Mas quem é crente, cheio do Espírito Santo, vai vencer a guerra. E quem pode, aleluia, faça isso, adore a ele. Desanimado não. Deus me livre. Deus me livre. Deixa eu tomar uma água aqui que eu engulo algumas palavras. Deus que me livre. Alma cansada. Alma cansada, não desespere. Espera em Deus. Já ouviu esse hino aí? Nunca ouviu? Oh, alma cansada. Alma cansada. Tem gente que você olha para ele e já dá vontade de bocejar. Já dá sono. É o próprio desânimo.
Existem pessoas que elas andam com patins, já conheceu? Elas andam assim, ó, arrastando os pés, tá de patins. Vai andar de patins, irmão? Não, você tá se arrastando. Assim, ó. Já conheceu? Deus tá falando, tá? Oi. Desanimado. Você conhece o desanimado pela forma que anda. Sai fora. Das duas, uma. Ou ele vai caçar a turma dos preguiçosos, ou ele vai caminhar com você. Porque todo desanimado, para ele você é acelerado. Não, eu não sou eu que sou acelerado. É você que é desanimado. Eu tô acelerado aqui, eu vou correr. Não ande com pessoas desanimadas. Ou ela anima, ela tem que animar. Porque se um desanimado cola no animado, vai dar problema. Porque ele vai ter que acelerar. Carrega essa bateria. Já tá no vermelho, o negócio tá feio. É por isso que eu fico inventando coisa para fazer, pastor Ediano. Eu não posso parar, não. Pastor, Deus falou com você? Nada, eu que falei com ele. Meu pai fala comigo e eu falo com ele, sim ou não? Não, quando Deus fala comigo, uma pessoa chegou até mim e falou assim, pastor Stephen, tô vindo aqui na... Aí eu tô assim, eu vou ficar até Deus falar para eu parar. Falei, é mesmo? Até Deus... Então faz o seguinte, meu filho, senta nesse banco e fica aí o resto da sua vida, que Deus não vai falar nunca para você parar. Se fosse você, finge e vai embora. Que Deus nunca vai falar, meu servo, é chegado o momento de você parar. Você tem orado demais. É chegado o momento de descansar. Você está muito cansado. E a gente cantou aqui, ó. Acabamos de cantar. O que a gente cantou aqui? O que a gente cantou aqui? Nem lembra. Tá cansado, irmão. Como é que é? Gastarei? Como é que é? Como é que gasta a vida sem fazer nada? Aí existe uma frase, essa aqui, meu irmão, essa aqui, não seja uma ferramenta gasta pelo tempo, seja uma ferramenta gasta pelo uso. Tem gente ficando gastado, sei lá como é que fala. Os dois, pastor, eu sabia, eu não erro. Porque fica difícil pregar o pé da pastora e falar algumas palavras aqui, e Aurélio se remexer no túmulo. Tem gente que está envelhecendo espiritualmente pelo tempo. Não, tenho 30 anos de ministério, 47 anos de igreja. Aí você olha para ele, meu Deus, ele não fez nada ainda. Nada. Uma pessoa virou para mim, não, o que você está fazendo agora eu já fiz muito. Falei, é mesmo? E agora não faz nada? Mas o fim é melhor do que o princípio. Se for para chegar na vida que você chegou, eu prefiro fazer tudo ao contrário. Você é um exemplo para mim. Tudo que você faz, eu faço o contrário. Então olhe para essa pessoa e vê se ela tem cara de animado aí, irmão. Dá uma olhadinha aí. Deu sono, irmão? Não, bateu um sono. Bateu um sono, deu vontade. Olha para você, dá vontade de orar. Quando eu olho para você, dá vontade de jejuar, rapaz. Eu olho para você, eu vejo a cara do jejum, eu vejo a cara da oração. Eu olho para você, eu vejo a atitude. Meu Deus, eu olho para você, eu vejo Deus, eu vejo a glória de Deus, eu vejo a atitude. Eu vejo uma pessoa ativa, eu vejo uma pessoa em exercício. Eu vejo uma pessoa correndo com paciência para a carreira que Deus propôs para a sua vida. Levante suas mãos, só os animados, e aplauda a Jesus, porque Deus chama animado. Animado, está animado. Por isso que Deus falou, tenha coragem, não desanime. Quinto e último princípio. Acabou. Não, para. Não vem com isso não. Ele fala, glória a Deus. Aleluia. Quinto e último. Então eu vou voltar lá. Primeiro, eu preciso ter relacionamento com Deus. Você já tem. Aumenta aí. Não, pastor, já estou orando 1 hora. A minha esposa lá em casa, ela levantou um propósito de madrugada. E
quando alguém ora de madrugada em casa, parece que muda o ecossistema, o oxigênio, parece que a terra para de se movimentar. E eu falei, meu Deus. Aí ela passou 1 mês orando, 2 meses orando, 3 meses orando, 4 meses orando. Eu falei, rapaz, essa mulher vai me quebrar. Eu vou ter que levantar um propósito também. Falei, minha filha, não, amor, eu gosto de orar 3 horas da madrugada. Falei, só que se eu levantar 3 horas, eu já não durmo mais. Aí vai parecer que eu trabalho ali no terminal de Laranjeiras, 3 horas da manhã, andando na rua sozinho. E no terminal de trabalhar de cobrador, sei lá, de fiscal, não dá, eu não consigo dormir mais. Aí o que eu faço? Falei, então eu vou fazer um pouquinho para frente. 4h30 eu levanto. Falei, eu levanto, espero o Cleitinho chegar na igreja. Cleitinho chega aí, hoje eu abri a porta, Cleitinho tava lá com essa cara dele ali. Foi, bom dia, meu filho. É lindo demais. E quando eu vou parar? Não sei. Não sei. Eu não sei. A Mica já quer que a gente planeje um jejum, pastora, para o mês de junho. Falei, calma, Mica. Mas eu entendo o desespero dela. Eu ouvi a oração dela aqui. Uma vez eu cheguei, passei perto, fiz assim, ó. Um dia você vai se vestir de noiva, Mica. Calma que tem a parte 2. Somos a noiva de Cristo. Um dia Ele nos buscará. Até eu vou estar de noiva. Todo mundo aqui, ó, nós somos a noiva. Então você já sabe. Se não casa na terra, casa no céu. Quinto princípio. Eu gosto de animar. Espiritual. Olha o versículo de número 22. Vamos ler o 21. 21 em diante. Olha o que diz aqui. Eu vou ler aí na hora de parar. Nós paramos aqui. Coloca para mim. 2 Crônicas 20, 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para que cantassem e louvassem ao Senhor pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército com um cântico. E olha o tamanho do cântico. Olha o tamanho. Repetindo a mesma coisa. Tem gente que reclama de worship, né? Aqui. Então você ia perder essa guerra aqui. Porque eles só ficavam assim, ó. Deem graças ao Senhor, pois seu amor é leal e dura para sempre. Aí qual é a última parte? O Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. E depois, o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Porque o que nos faz vencer a guerra não é a extensão daquilo que eu falo, mas é a extensão e profundidade daquilo que eu me levo aos olhos de Deus, declarando que Ele é poderoso na batalha. Todas as vezes que eu centralizo Deus em minha adoração, o Senhor é Deus que vai fazer isso aqui, ó. Vamos lá, versículo de número 22. Quando começaram a... Lá na igreja, eu coloquei uma regra. Falei, olha, se eu ver alguém na hora do louvor, sentado ou em pé, com a mão, porque tem gente que levanta e fica assim, ó. Eu não entendo. Falei, meu filho, você está onde? Vamos louvar. Mas eu louvo com o coração. Que bênção. Então deixa só ele vir na igreja, porque o seu coração ficou em casa. Quer vencer a batalha? Tem que cantar, irmão. Pastor, não sei cantar. Dá glória a Deus. Ah, pastor, tem um telão aqui, ó, dá pra gente, o telão, ele ensina a gente a cantar. Passa as letras. A mídia ali, ó, vai projetando. Eu não sei, tem uns hinos que a Sueli cantou que eu nem sei. Eu falei, mas eu vou falar em línguas aqui então. Vou falar com Deus. E comecei a adorar. Porque olha o que a Bíblia diz. Quando eles começaram a cantar, ó, jejuaram, oraram, obedeceram, fizeram tudo isso. Mas quando foi que Deus começou a dar vitória ao povo dele? Quando eles começaram a louvar. Olha o que a Bíblia diz. Eles começaram a entoar louvores. O Senhor
preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe, dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram o quê? Derrotados. Quinto princípio é o princípio da adoração. Eu vim para adorar a Deus, eu vim para louvar a Deus, eu vim para exaltar ao Senhor, eu vim para oferecer a Ele o melhor que eu tenho. Só quem veio adorar. Você vai se levantar: pastor, eu fiquei com a mão no bolso o culto inteiro, agora é hora de tirar a mão do bolso, porque o dinheiro que está aí não vai fugir. Agora não é hora de oferta, você coloca a mão no bolso na hora da oferta. Agora é hora de levantar a mão, porque é guerra, meu irmão. É a hora de nós levantarmos as nossas mãos e dizer: Senhor, eu vim para caminhar na igreja, eu vim para me prostrar, eu vim para te adorar, eu vim para servir, porque eu sei que enquanto nós estamos adorando aqui, o Espírito de Deus está derrotando Satanás, está jogando toda a estratégia do demônio por terra. A Bíblia diz que para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer todas as obras do diabo. Então, enquanto nós adoramos, tem gente que já entendeu e já está entrando no Santo dos Santos. Enquanto nós adoramos, o inimigo cai por terra, a fúria cai por terra, e aqueles que se levantaram contra o povo de Deus se levantaram para cair, porque 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas levante a sua mão. Quem veio para adorar não será atingido, diz o Senhor dos exércitos. Levante a sua mão e enche essa casa de adoração, enche essa casa de adoração. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Ah, meu irmão, minha irmã, você pode estar em uma batalha, mas o Senhor dos exércitos, Ele vai adiante de nós. Há uma milícia de anjos aqui essa noite, há um exército de anjos aqui essa noite. O Senhor está dizendo que essa guerra não é nossa, essa batalha não é nossa, é Deus quem vai guerrear. Aleluia, pastor, o que eu tenho que fazer nessa guerra? Você só tem que dar glória, você só tem que adorar, você só tem que exaltar. Então dê o seu melhor, dê o seu melhor. Quem pode, entra, entra, entra na adoração que o Senhor te chama.